versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Amém? Amém. Promessa do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Podem se sentar. Ultimamente o Senhor tem falado muito comigo sobre ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela palavra, pelo que o Senhor vem colocado ao meu coração, não somente de ler, de entender, mas de viver conforme aquilo. E é algo que deveria ser o mais comum sobre todos nós, né? De começar a buscar Deus e ser guiado pela palavra dele, só que normalmente não é isso que acontece, né? Para ser bem sincera. E isso é resposta de orações que eu tenho feito ultimamente. Eu tenho sentido muito de orar pela minha vida espiritual, orar por discernimento, por fortalecimento. E nesse momento que eu estou vivendo, o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre isso, sobre ser guiado pela voz dele. Teve momentos da minha vida em que o Senhor falou muito comigo sobre fé, sabe? Tenha mais fé, viva pela fé. E aí, hoje, quando eu me encontro em outra situação, eu lembro que o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Teve momentos em que o Espírito Santo me pediu mais posicionamento. Olha, se posiciona, o não é não, o sim é sim, para que agora as pessoas possam entender que você não é mais daquela forma, sabe? Era mais ou menos isso. E aí, ainda no versículo 26, vai dizer que aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É mais ou menos te lembrar aquele versículo que ardeu no teu coração, aquela palavra que ardeu no teu coração, mas trazendo para aquela realidade que você está vivendo naquele momento. E há um tempo atrás, quando eu comecei a ler a Bíblia, a palavra do Senhor, eu não entendia nada. Nada, vezes nada. E eu sabia que esse é o manual de vida. Então eu queria entender qual era esse manual de vida, porque eu lia e não entendia nada. Mas o Senhor, Ele tocou no meu coração, e a única forma que a gente tem de falar com Ele é através da oração. E eu comecei a orar por isso. Eu falei, Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo, eu quero entender muito mais do que aquilo que está escrito, porque o discernimento do Espírito Santo é exatamente isso. É você discernir aquilo que está sendo escrito, é você discernir aquilo que está sendo falado, é você trazer para a sua realidade o que o Espírito Santo quer que você entenda. E aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, os livros de Paulo, são livros que falam muito ao meu coração. Eu acho que é por principalmente ele falar aos cristãos, né, às igrejas, o que as igrejas já deveriam fazer, só que normalmente não faziam. E aí no capítulo 2, versículo 13, lá de 1 Coríntios, vai dizer, versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Ou seja, a gente quer que a pessoa entenda pelo que a gente já entendeu, pelo que a gente já está vivendo, pela nossa presença, pelo que a gente já entende da palavra.
E aí o Senhor falou comigo: filho, quem convence do pecado não é você, vai ser eu. Aleluia! E aí eu entendi, porque se você chegar pra alguém e falar assim: fulano, não faz isso, a pessoa não vai fazer na tua frente, mas vai fazer. Mas quando o Espírito Santo convence, aí não tem jeito, aí a gente se incomoda, o Espírito Santo não permite que tu faça. E isso me fez refletir sobre algumas coisas que eu queria mudar na minha vida. E eu falei: Senhor, isso aqui eu não consigo mudar sozinha. Só que se o Senhor me incomodar, eu sei que eu vou sentir tão forte que eu nunca mais vou querer fazer, porque eu não vou querer te magoar. É mais ou menos isso. Eu não vou querer te magoar. É mais ou menos isso. E aí no versículo 13 vai dizer: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo que dá o nosso caminho, o Espírito Santo que deveria, no caso, guiar a nossa vida. E o Senhor falou muito sobre isso ao meu coração: filho, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu... E cada pessoa ela vai ter um discernimento diferente do mesmo capítulo. Você pode ler esse capítulo e você pode ler amanhã que o Espírito Santo ele vai te dar outro discernimento. Aleluia! E aí no versículo 7 desse mesmo capítulo vai dizer: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus aqui está bem claro que ela é oculta em mistério. E aí no versículo 14 vai dizer: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pôde entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E aí quando eu vi essa parte, eu já estava na Bíblia, né? E aí foi onde eu entendi. Eu falei: ah, tá, agora eu entendi porque que eu não estava entendendo. Porque eu queria ler com a minha sabedoria, e com a minha sabedoria eu não ia entender nada. E aí, ainda bem que eu fiz certo, né? Eu orei e pedi discernimento do Espírito Santo. E aí lá em João, consegue ter um discernimento do Espírito Santo quando você busca relacionamento com Ele. Desde o começo que eu vim, tocava bastante aquele louvor da Valesca que fala: eu sou teu pai, que fala muito que, né, não é sobre religião, é sobre intimidade, é sobre relacionamento. E desde o começo esse louvor ele sempre tocou muito forte no meu coração. E hoje eu entendo que era o Senhor falando comigo: filha, a nossa relação não vai ser sobre religião, a nossa relação você vai me conhecer. Porque hoje a experiência que eu tenho de quando eu sou convencida de algo, de quando eu entendo algo, eu sei que não é por causa de outras pessoas, mas é pela minha busca e por Ele. Aleluia! Ele quer se revelar para todos nós. Ele quer que nós conhecemos Ele, não só de ouvir falar, sabe? Deus foi Deus porque Ele curou todo mundo da Bíblia. Não, Ele quer ser Deus dentro da tua casa. Ele quer fazer a nossa personalidade forte, né? A gente, quando começa a buscar o Senhor, a gente entende que não é mais a nossa personalidade, não é mais aquilo que a gente quer para a nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer que de glória em glória Ele vai nos transformando. E não tem como a gente buscar o Senhor com a nossa tal personalidade forte. Porque a nossa personalidade, ela vem do nosso ego. Ou seja, alguém fala algo, a gente quer retroceder porque é o nosso ego que está falando mais alto. E o Espírito Santo ele fala: não, agora você não é mais a mesma pessoa. Lembra que as suas atitudes têm que me honrar. Aleluia! O Senhor ele quer ser honrado a todo tempo. Ele quer que as nossas atitudes elas né, sejam convencidas daquilo que a gente fala, daquilo que a gente tenta mostrar. E não só tenta mostrar, como temos que viver daquela forma. Eu tive essa experiência